Havendo quórum legal e presente o Ministério Público de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73(1) do Regimento Interno deste Tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 35ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente aos senhores. Em discussão, encerrada a discussão, aprovada conforme enviada. Passamos ao secretário-geral das sessões para a leitura do expediente. Ofício 469 de 2015, enviado pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Juarez José Xavier, com protocolo eletrônico neste tribunal número 63613 de 2015, datado de 1º de outubro do corrente, encaminhando a esta Corte cópia dos decretos legislativos número 2 e 3 de 2015 e da ata da 16ª Sessão Ordinária de 2015 daquela Casa de Leis, realizada em 15 de setembro último, por meio dos quais aquele Poder Legislativo aprovou as prestações de contas anuais da chefe do Poder Executivo Municipal relativas aos exercícios de 2011 e de 2009, ambos de responsabilidade da senhora Eliane Paes Lorenzoni, acompanhando os pareceres prévios 14 de 2014 e 17 de 2015 deste tribunal, respectivamente. É só, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passamos à fase de comunicações da presidência e sorteio de processos. Sim. Resolução. Inicialmente, quero informar que na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro, a partir das 2 horas, teremos um ciclo de palestras no auditório sobre preparação para a aposentadoria. Teremos a presença às 2 horas do Alexandre Werner Bar, que é diretor-presidente da Preves, que é a nossa Previdência Complementar do Servidor Público, e também às 15 horas, uma palestra de Bruno Funchal, doutor em Economia, sobre Educação Financeira. Então, são 2 temas importantes, um sobre a aposentadoria e outro sobre a questão da educação financeira. Então, o convite para servidores, quem quiser participar, o público externo também pode se inscrever. Então, é dia 5, quinta-feira, a partir das 13h30, no nosso auditório. Senhores conselheiros, senhores auditores, senhor procurador, desde ontem a fachada do Tribunal de Contas está iluminada de azul. Trata-se de nossa adesão à campanha mundial de Novembro Azul, de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, entre outras doenças comuns entre os homens. Este movimento surgiu na Austrália há 12 anos, no ensejo das manifestações pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que ocorreu dia 17 de novembro. No Brasil, o Novembro Azul foi instituído pela entidade Lado a Lado pela Vida, com a finalidade de vencer o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, realizar o exame de toque retal. Novembro Azul também conscientiza sobre diabetes mellitus, cujo dia ocorre em 14 de novembro, data de nascimento do Dr. Banting, descobridor da insulina. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer para 2014 e 2015 são cerca de 68.800 novos casos. A doença ocorre principalmente entre homens mais velhos e cerca de 100 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40. A média de idade no momento do diagnóstico é de cerca de 66 anos. É a segunda principal causa de morte por câncer entre homens, seguindo apenas pelo câncer de pulmão. Assim, concluamos a todos a divulgarem a campanha de conscientização. Senhores conselheiros, senhores auditores, senhor procurador, tendo em vista o escoamento do prazo regimental previsto, antes disso, só justificar aqui a ausência do conselheiro Sérgio Abudib, que está de férias, que é nosso presidente eleito para o próximo exercício, também do conselheiro Rodrigo Chamon, que está representando o tribunal em evento externo,
do conselheiro substituto Marco Antônio, por justificado questão de cirurgia, e também do conselheiro Pérez, que também situação de saúde. Mas, senhores conselheiros substituto, senhor procurador, tendo em vista o escoamento do prazo regimental previsto no artigo 441 do Diploma Normativo Interno desta Casa, para apresentação de emendas ao projeto de instrução normativa que dispõe sobre a instituição, instrução e tramitação do processo de controle externo eletrônico, EPCE, e o protocolo de documento junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, distribuído aos senhores conselheiros no dia 2 de setembro do corrente ano, submeto ao plenário para discussão e votação a referida proposta, constante do processo TC 10231/2015. Presidente, Sim. presidente, eu queria sugerir, está faltando os dois colegas aqui. O conselheiro Abudib, na reunião passada, confirmou comigo que poderia votar hoje, Então, porque mas ia votar terça-feira e foi adiado para hoje. Eu queria sugerir o adiamento, em falta dos dois. Semana que vem, porque os dois que estão semana que vem aqui, não estão? Sérgio? Sim, estarão. Eu queria sugerir. Não há problema. Até porque nós temos a reunião administrativa segunda-feira. Não, se tiver alguma dúvida, não há problema. Terça-feira não estarei na sessão, mas não vou estar não, porque eu vou estar representando o tribunal em evento externo. Mas na segunda-feira podemos fechar em reunião administrativa, fechando o consenso, se tiver alguma dúvida ainda, porque na reunião administrativa passada foi pedido mais uma semana, conforme não foi feito nenhum questionamento. Perfeito. Porque os questionamentos geralmente são feitos durante a reunião administrativa. Como Perfeito. não houve ontem. Tudo bem. Perfeito. Então, fica adiado, então, a discussão e votação desse projeto. De qualquer maneira, já está marcado para o dia 20 de novembro um treinamento sobre o sistema. Estão sendo feitos treinamentos para os gabinetes de conselheiro e técnicos do tribunal. Então, é importante que os gabinetes escrevam as pessoas. E também, no dia 20 de novembro, será feito um treinamento para o público externo. Embora o processo eletrônico só vai entrar efetivamente no próximo ano. Esse ano é toda uma questão preparatória. Até o final do ano, sendo possível, entraremos com as consultas em processo eletrônico, apenas com as consultas. Esse processo é importante porque de preparação, para que não haja uma quebra de continuidade, para que haja um entendimento melhor das pessoas sobre o processo. Para evitar que alguns erros que aconteceram em outros locais que implantaram o processo eletrônico ocorram aqui. É uma preocupação que nós efetivamente temos. Bom, agora então, nós temos aqui um incidente de suspeição. Senhores conselheiros substitutos, senhor procurador de contas, dou ciência ao plenário do recebimento em meu gabinete do incidente de suspeição, processo TC 12604/2015, oposto pelo Ministério Público junto a este tribunal, por meio do qual questiona a participação do excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Borges no julgamento do processo TC 1013/2011, que trata de recurso de reconsideração interposto em face do acórdão TC 357/2010, relativo à prestação de contas anual da Câmara Municipal de Vitória, o exercício 2003. Considerando a manifestação exarada pelo excelentíssimo senhor conselheiro excepto, que rejeitou a suspeição arguída. Considerando que o artigo 341 do regimento interno deste tribunal dispõe que, em caso de incidente, impedimento ou suspeição, compete ao presidente decidir preliminarmente sobre a suspensão do processo principal e que, em consulta ao sistema de controle de processo desta Corte, verifiquei que o processo supramencionado já foi julgado na sessão ordinária do dia 4 de agosto último, gerando o acórdão TC 1132/2015, bem como que o Ministério Público Especial de Contas opôs embargo de declaração em face do mencionado acórdão, processo TC 12630/2015, atualmente localizado no gabinete da senhora conselheira substituta Márcia Freitas. Comunico que decidi preliminarmente pela suspensão do curso do processo TC 12630/2015, na fase que se encontrar,
até a decisão definitiva do incidente ou deliberação em contrário do plenário desta Corte, bem como pelo sorteio de relator para o incidente, excluído o excepto, em atenção ao disposto no artigo 341 caput e parágrafo único do regimento interno deste tribunal. Assim determina a Secretaria-Geral das Sessões a juntada dessa decisão, o processo TC 12630/2015, e a realização do sorteio. Passo, então, aqui ao secretário das Sessões. Podia esclarecer para mim, qual é a conta, que conta de conta é essa conta? 2003, Câmara de Vitória. E quem que era o presidente? O senhor Ademar Rocha. Ok. Então, procedemos agora ao sorteio. Sorteado 2, conselheiro Abudib. O Juninho me lembrou aqui que, né, aquilo que for sorteado com o conselheiro Abudib daqui para frente poderá ficar comigo o ano que vem. Então, tá bom. Vamos passar à frente aqui, então. Devolução... palavra fica, então, a palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Não havendo... Pela ordem. Pela ordem, conselheiro Sérgio Borges. Presidente, eu queria solicitar a inclusão em pauta do processo 12092-2015, com pedido de cautelar. Então, incluído em pauta o processo solicitado na parte de cautelares. Não havendo mais quem solicite a palavra, vamos então passar à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Processo 9277/2015, relator conselheiro Rodrigo Chamon, vista conselheiro Sérgio Borges. Pela primeira sessão, solicita prorrogação? Processo 11024, relator conselheiro Sérgio Borges, vista conselheira Márcia Freitas, pela primeira sessão, solicita prorrogação concedida. Próximo processo, 2574/2014, relator conselheiro Sérgio Abudib, vista conselheiro Carlos Rana, pela primeira sessão, solicita prorrogação? Estou devolvendo o processo. Devolvido. Processo 9033/2013, relator conselheira Márcia Freitas, vista conselheiro Sérgio Abudib, pela primeira sessão. Vamos aqui prorrogá-lo naturalmente. Antes que eu me esqueça, na sessão passada, o conselheiro Carlos Rana solicitou a questão da inclusão dos nomes na comissão do conta do governo. Amanhã está sendo publicada a portaria, né, relativa à complementação da comissão das contas do governo do exercício 2015, cujo relator é o conselheiro Carlos Rana. Bom, encerrado essa fase, passamos então para apreciação de medidas cautelares, com a palavra o conselheiro Sérgio Borges. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador-geral, o processo TC 12092-2015, jurisdicionado Cezan, é uma representação, representante Gisele de Laia Alves Ferrari. Trata-se de representação com pedido de provimento liminar cautelar em face de possíveis irregularidades no procedimento licitatório, concorrência pública 020-2015, conduzido pela Cezan, Companhia Espírito Santense de Saneamento, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução das obras e serviços relativos
a operação e manutenção das estações de tratamento de esgotos domésticos, ETs, e estações elevatórias de esgoto bruto, EBS, que recalcam esgotos diretamente para essas estações, do sistema de esgotamento sanitário de Aeroporto Bandeirante, Araçás, Mulembá 1, Mulembá Ampliação, da estação prevista em projeto de expansão da CESAM, Guarapari Centro, e seus devidos emissários e estações elevatórias de esgoto tratado, ETS. Alega a representante que, no caso desta licitação, foi considerada habilitada e posteriormente declarada vencedor da concorrência, empresa que não deveria ter sido habilitada, uma vez não atender às condições do edital acima referido. Fora determinada à autoridade competente o encaminhamento a este tribunal de contas das justificativas às alegações feitas pelo representante, bem como o posterior encaminhamento dos autos à equipe técnica para análise dos pressupostos da cautelar. A CESAM apresentou suas justificativas, bem como documentação até a abertura das propostas, inclusive documentos relativos à fase de recursos administrativos. Encaminhados os autos ao núcleo de cautelares, foi elaborado a manifestação técnica preliminar 816/2015. São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada, a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações, aliado ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em tela, não se vislumbra a irregularidade. Destaca-se que a manifestação técnica do Núcleo de Cautelares, MTP 812/2015, tem como esta decisão se limitaram a analisar as irregularidades descritas na inicial, folhas 01 a 13, sob o prisma essencialmente relativo à concessão da medida em juízo superficial e perfunctório, conforme se exige pela natureza da tutela de urgência pleiteada. Dessa forma, em sede de manifestação preliminar, entende-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada pela representante, tendo a área técnica considerado a possibilidade, inclusive, conforme se depreende do exceto e acima destacado, da existência de eventual perigo in mora reverso, na hipótese de concessão da medida pleiteada. Além disso, por economia processual, considerando a análise exaustiva das irregularidades por parte da unidade técnica competente, entende-se pela improcedência do pleito, com a consequente remessa dos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, o NEC, para elaboração da ITC na forma do artigo 316, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Resolução TC 261/2013. Isto posto, acompanha o apenamento do Núcleo de Cautelares, votando nos seguintes termos: seja recebida e conhecida a representação na forma do artigo 177, concomitante o 81 do Regimento Interno aprovado pela Resolução TC 261/2013. Seja indeferida a medida cautelar pleiteada em razão do não preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, de acordo com as razões retraduzidas, com fulcro no artigo 124, Lei Complementar 621/2012. Sejam remetidos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, NEC, para elaboração da instrução técnica conclusiva, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Regimento Interno. Seja notificado o presidente da CESAM
e a senhora Gisele de Laia Alves Ferrari, da decisão que vier a ser prolatada. Tramitem os presentes autos pelo rito ordinário, a fim de que esta Corte proceda à conclusão da análise de mérito. É o voto, presidente. Feriu, né? Vamos colocar, então, em discussão. Encerrada a discussão, como vota o conselheiro Carlos Hanna. Acompanho o relator. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheira Márcia Freitas. Com o relator também. Então, conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges, relator o seguinte processo: 12092/2015, conhecer, indeferir medida cautelar ao NEC para elaboração de instrução conclusiva, submeter ao rito ordinário, notificação. Passamos, então, à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Com a palavra, o conselheiro... Hanna foi entregue para ele, não? Hanna não tem, não? Conselheiro Pimentel. Acordos e pareceres, não tem para o Hanna, é para você direto. Acordo TC 1352/2015, processo TC 3951/2015, Fundo Municipal de Saúde de Linhares, prestação de conta bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Somente, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Borges. Acórdão TC 1278/2015, processo TC 2190/2015, Prefeitura Municipal da Serra. Assunto: representação em face da Prefeitura Municipal da Serra, em procedência a arquivar. E é só, presidente. Próxima, conselheira Márcia Freitas. Boa tarde a todos. Acórdão TC 1234/2015, processo 2899/2014, Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus, prestação de contas anual, exercício de 2011, regular, quitação, arquivar. Acórdão 1279/2015, processo TC 5077/2015, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, prestação de contas bimestral, abertura e primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1280/2015, processo 5.742/2015, Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1281/2015, processo 2653/2014, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Viana, prestação de contas anual, exercício de 2013, regular, quitação, arquivar. Encerrada a fase de leitura de acordos e pareceres, passaremos para o julgamento dos processos em pauta. Há uma defesa oral pedida, que tem preferência. Com a palavra, o conselheiro Carlos Hanna. Na verdade, senhor presidente, a sustentação oral vai ser realizada depois, mas há pedido de preferência com relação ao mesmo processo, que é o processo 6839/2015, jurisdicionado Banco do Estado do Espírito Santo, recorrente Telemar Norte-Leste S.A. É um pedido de reexame. Trata-se de pedido de reexame com pedido de efeitos suspensivo e devolutivo interposto por Telemar Norte-Leste S.A. em face do acórdão TC 433/2015, processo 8540/2014, que cuida de representação em face do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo S.A. O acórdão recorrido da relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon julgou improcedente a representação apresentada pela ora recorrente e determinou o arquivamento do processo, acolhendo o opinamento técnico da 9ª Secretaria de Controle Externo
exposto na manifestação técnica preliminar 44/2015 e do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, NEC, contido na Instrução Técnica Conclusiva 1900/2015, assim como o parecer ministerial 2015/2015. O representante, nos autos recorridos, apresentou sustentação oral de sua argumentação perante o plenário, conforme notas taquigráficas. É o sucinto relatório. O recorrente interpôs o presente pedido de reexame, requerendo a concessão de efeito suspensivo. Alega para isso a possibilidade de dano irreparável a si própria e de serem celebrados contratos relativos ao procedimento licitatório com empresas que não teriam cumprido requisitos de habilitação e não possuem capacidade técnica, de modo que o efeito de uma posterior reforma da decisão recorrida seria inútil. Pois bem, a Lei Complementar 621 estabelece em seu artigo 166 as normas atinentes ao pedido de reexame. Artigo 166. Cabe pedido de reexame sem efeito suspensivo da decisão de mérito proferida em processo de fiscalização e de consulta. Parágrafo 1º. Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, o tribunal poderá, excepcionalmente, por maioria absoluta de seus membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do Ministério Público, atribuir efeito suspensivo ao pedido de reexame. Desta forma, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, desde que cumprido o requisito exigido em lei, qual seja, que da decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação. Ao examinar os argumentos apresentados pelo defendente, não vislumbro a existência de tal requisito. Em primeiro lugar, porque se trata de uma empresa de grande porte, que não pode ser considerada vulnerável. Pelo contrário, considerando sua expressividade no cenário das telecomunicações, é notório que tem capacidade para absorver os efeitos da perda de competição no processo licitatório do Banestes. Por outro lado, quanto ao suposto risco de se contratar as empresas Vipred e Embratel, deve-se levar em conta que o processo original foi submetido a múltiplos e sucessivos crivos de análise técnica e desde o exame preliminar, que não reconheceu a existência dos elementos autorizadores da concessão de cautelar, até o exame de mérito, feita por dois setores técnicos distintos, todo o entendimento formado foi no sentido de serem improcedentes as alegações da representante. Assim, conclui-se que não se demonstraram os pressupostos previstos no parágrafo 1º do artigo 166 da Lei 621/2012. Não houve risco de lesão grave ou difícil reparação, devendo permanecer no campo da regra que há inexistência de efeito suspensivo sem excepcionalidade. Assim, ante o exposto, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, voto pelo indeferimento do pedido, a fim de negar efeito suspensivo ao pedido de reexame interposto por Telemar Norte-Leste, e a SEGEX para pronunciamento quanto ao mérito recursal. É como voto, presidente. Vamos colocar em discussão. É encerrada a discussão. Como voto o conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho o relator. Conselheira Márcia Freitas. Com o relator. Pode prosseguir. Dando sequência à ordem da pauta, processo 7645/2015, omissão na remessa de prestação de contas bimestral, gabinete do prefeito de São Mateus. Estamos acompanhando a área técnica e o órgão ministerial, suprida a omissão, voto pelo arquivamento. Processo 7646/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Secretaria Municipal de Governo de São Mateus, segundo bimestre de 2015, acompanhando a área técnica do Ministério Público, suprida a omissão pelo arquivamento. Processo, para adiantar a pauta dos processos, 7647/2015,
7648-2015, 7650-2015, 7651-2015, 7652-2015, 7653-2015, 7654-2015, 7655-2015, 7656-2015 e 7658-2015, todos omissão na remessa, todos relativos à Prefeitura de São Mateus, todos acompanhando a área técnica e Ministério Público pelo arquivamento. Aí já ganhamos um tempinho também aqui. Dando sequência, processo 3216-2013, Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Linhares, prestação de contas anual, exercício 2012. Estou acompanhando a área técnica e Ministério Público e votando que sejam julgadas regulares as contas do Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Linhares, exercício 2012, sob a responsabilidade dos senhores Amantino Pereira Paiva, diretor-presidente, e Márcio Pimentel, diretor-presidente, um de janeiro a maio e o outro de 2 de maio até 31 de dezembro, dando quitação aos responsáveis por recomendar ao gestor que concentre esforços na manutenção da trajetória de queda do passivo real descoberto, por determinar ao gestor que observe a orientação da área técnica quanto ao encaminhamento de todas as peças contábeis solicitadas por essa Corte de Contas, conforme sugerido, referente ao inventário anual de bens. Não há divergência. Processo seguinte, 4533-2010, Câmara Municipal de Castelo, nós já tínhamos proferido voto. Esse processo foi objeto de vista da conselheira Márcia. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passa, então, a conselheira Márcia para pronunciar a voto vista. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, peço vênia e vou acompanhar o voto divergente do conselheiro Abudib. Senhor presidente, como o conselheiro Abudib não está, então vamos adiar. Que aí o debate volta na próxima sessão. Perfeito. Pode prosseguir. Até em consideração ao voto de Sua Excelência. Sim. Próximo processo. 8086-2014, uma representação a pedido de sustentação oral. Então, solicito que seja feito o primeiro pregão. Ao secretário-geral das sessões para realizar o primeiro pregão. Encontram-se neste plenário os senhores Francisco Pereira Brandão, Robertino Batista da Silva, Marco Antônio Baense, Amaro e Paulo Roberto de Paula Júnior, interessados em sustentação oral no processo TC 8086-2014, que trata de representação. Não se encontra, presidente. Então, devolvo a palavra ao relator, né? O processo pode ser adiado. O processo continua em pauta. O processo seguinte já foi objeto de preferência. O seguinte, 1804-2011. Esse processo estava com vista, foi objeto de vista do conselheiro Sérgio Borges. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passa então a palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Obrigado, presidente. Eu, tendo em vista uma pequena divergência, eu vou ler meu voto. Prestação de contas anual, relatório de auditoria da Câmara Municipal de Aracruz, exercício 2010. Responsabilidade Gilberto Furieri, presidente da Câmara Municipal. Após análise da prestação de conta enviada pelo gestor, foi elaborado pela 6ª Secretaria de Controle Externo, ICC 25/2011, folhas 209, pugnando pela regularidade das contas. Entretanto,
consta penso a esta representação de contas o processo TC 1278/2011, que trata do relatório de auditoria ordinária, onde se verificou a presença de indícios de irregularidade, o que ensejou a citação dos responsáveis relacionados através da ITI 149/2012. Após foram os autos remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e análises conclusivas, tendo sido elaborada a ITC 3950/2013, opinando pela manutenção das irregularidades apontadas na ITI supramencionada. Após as análises realizadas pelo NEC, o eminente conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público, proferiu seu voto. Em seguida, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso acerca do tema tratado no processo em tela, pedi vista em sessão plenária. E, após detida análise, submeto o presente voto à apreciação deste colegiado. E ao senhor conselheiro relator. Questão jurídica que enseja presente controvérsia diz respeito exclusivamente ao item 3.1.1.2 da ITC 3950/2013, relativo ao pagamento indevido de gratificação por participação na Comissão Permanente de Licitação. De acordo com o entendimento explicitado pelo conselheiro relator, o fato da imputação do débito ter sido direcionada apenas para a pessoa do gestor público não condiz com a melhor técnica processual, tendo em vista que, em sua visão, também os beneficiários dos pagamentos indevidos deveriam ser chamados para compor o polo passivo. Desta maneira, o relator vota no sentido de que seja apartado dos autos presentes as irregularidades tratadas no item 3.1.1.2, com o objetivo maior de viabilizar não só a completa composição da lide, mas também o contraditório a todos os beneficiários do pagamento indevido, perpetrado e devidamente identificado pela área técnica. Inegavelmente, as razões de decidir, ratio discendendi, que fundamentam a mencionada decisão, guardam a devida coerência com os mandamentos constitucionais e legais. No entanto, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e consagrando a força vinculante dos precedentes, inclusive daqueles formados no âmbito desta Corte de Contas, creio que seja necessário o atendimento aos comandos expressados e consolidados por este plenário nos autos do processo TC 293/2012. Neste processo, cujo conteúdo recai justamente sobre a questão referente ao pagamento indevido de gratificação por participação em comissão permanente de licitação, referindo-se o processo, inclusive, ao mesmo jurisdicionado, a maioria do plenário, segundo o voto vista do excelentíssimo conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, entendeu que, quanto aos fatos a que se imputa a responsabilidade ao gestor, no item referência, surgem duas situações que demandam verificação. A primeira diz respeito à imputação de ressarcimento nos casos em que os servidores comissionados exerceram atividades em comissões especiais de trabalho. A segunda se refere ao pagamento da gratificação sem previsão legal específica e realizada sobre os vencimentos. No que tange à primeira situação em evidência, destaco o trecho do mencionado voto nos autos do processo TC 293/2012, que preconiza o seguinte: ocorre que o efetivo labor quanto a estes servidores existiu, isto é, a despeito da lei municipal impedir o exercício de função em comissão especial por parte de servidores comissionados, este labor efetivamente ocorreu, sendo que a jurisprudência pátria tem assentido na indenização do labor extraordinário, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública. Sendo assim, o labor extraordinário exercido pelos detentores do cargo comissionado em função exercida junto à Comissão Especial de Licitação
deve contemplar a remuneração relativa ao cargo comissionado adicionado desta gratificação, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública municipal, motivo pela qual afasta a imputação de ressarcimento sob a ótica em questão, mitigando os efeitos da irregularidade, posto que o valor despendido fora suprido pelo labor dos componentes da comissão de licitação. Fecha aspas. Por esse motivo, obviamente, em que pese esteja constatado o exercício irregular de função em comissão de licitação, creio que deva ser afastado o dever de ressarcimento por parte do gestor, bem como entendo ser desnecessário apartar o item relativo à gratificação indevida por participação em comissão permanente de licitação, a fim de que os servidores comissionados beneficiários dos pagamentos irregulares sejam chamados a compor a lide juntamente com o gestor público. Demais disso, acerca da segunda situação em destaque, corrobora com o posicionamento firmado nos autos do processo TC 293/2012, que cristaliza a impossibilidade de aceitação da situação que envolve o pagamento da gratificação sem previsão legal específica e realizada sob os vencimentos. Em verdade, no que se refere a este ponto, entendo que assiste razão à área técnica, quanto à ocorrência, neste caso, da vedação constitucional de se realizar pagamento de gratificação sobre gratificação, gerando efeito multiplicador, tal qual previsto no artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal, de 88. Sobre isso, inclusive, cito mais um excerto de voto vista prolatado nos autos do processo 2093/2012. Ante o exposto, acompanho o posicionamento do eminente conselheiro relator, Sebastião Carlos Rana de Macedo, divergindo apenas no ponto já explicitado, votando do seguinte modo: pela manutenção das irregularidades apontadas no relatório de auditoria RAO 60/2011 da Câmara de Aracruz, exercício 2010. Gratificação indevida por participação em CPL, ausência de fiscal do contrato, ausência de repetição do certame, convite 05/10 e 06/10. Pela regularidade das contas do senhor Elber Antônio Vescoli. Pela regularidade com ressalva das contas do senhor Gil Furieri, tendo em vista a evidência de impropriedade de natureza formal, que não são de natureza grave e que não representam dano injustificado ao erário, pela prática dos atos presentificados nos itens 1, 2 e 3 da ITI 149/2012. Pela regularidade com ressalva das contas dos membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara de Aracruz, exercício 2010. Senhores, Renata Aquilino Tavares, Carlos Augusto Calvi Costa Longa, Eudes Gomes Rosalino, Ilza Macedo Bianchini, Carlos Roberto Bermudes Rocha, Selma Silva Ramalho, Alexandre Segal, na forma do inciso 2, artigo 84, Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a evidência de impropriedade de natureza formal, que não é de natureza grave e que não representa dano injustificado ao erário, pela prática do ato presentificado no item 3 da ITI 149/2012. E, por último, pela quitação aos responsáveis, bem como expedição das determinações já contidas no voto do excelentíssimo conselheiro Dr. Sebastião Carlos Rana de Macedo. É o voto, presidente. Adverso. Relator, vou devolver a palavra ao relator para suas considerações. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto visto do conselheiro Sérgio Borges. O conselheiro foi muito feliz nas suas colocações. De fato, o caso já havia sido tratado em outro processo aqui nessa corte. Eu vou acompanhar
e vou pedir vênia ao relator para trazer para dentro do meu voto as fundamentações trazidas no voto vista. É um prazer, Excelência. Tá bom. Agradeço. Eu vou acatar Acompanhar. as sugestões em toto. Continua em discussão. Senhor presidente, eu solicito o visto do processo. Vista, Conselheiro Pimentel. Pode prosseguir, conselheiro. Processo seguinte é processo 7185/2015, relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de São Mateus. Estou acompanhando a área técnica, Ministério Público, votando pelo arquivamento. Processo 7180/2015, relatório resumido de execução orçamentária, segundo bimestre de 2015, também acompanhando a área técnica e Ministério Público, voto pelo arquivamento, também Prefeitura Municipal de São Mateus. Próximo processo, 5739/2010, é um recurso de consideração, nós vamos adiar. Processo 7101/2010, também um recurso, também adiado. Processo 4161/2004, a pedido de sustentação oral, então solicito a realização do primeiro pregão. Ao secretário-geral das sessões. Encontra-se neste plenário o senhor Eduardo Antônio Manato Jimenez, que requeriu sustentação oral no processo TC 4161/2004. Não se encontra, presidente. Só um detalhe, esse processo aqui é um que já estava comigo como relator, que tem um desses processos que já houve sustentação oral. Não, Só para... as sessões vai ouvir, né, mas me parece que já houve sustentação oral, mas que eu não iradia o processo, né, que aí, né, pode ter essa confirmação se teve sustentação ou não originalmente. Pode prosseguir. esse me parece que não houve, mas só para conferir. Mas fica adiado. Pode prosseguir, então. Processo seguinte, 3653/2004, auditoria especial, Prefeitura Municipal de Anchieta, também há pedido de sustentação oral. Solicito realizado o primeiro pregão. Desculpa. Vamos por... Eu saltei um processo aqui. É o 3180/2005, uma auditoria especial. Esse processo, presidente, eu até peço, como eu vou fazer uma viagem hoje ainda, representando o tribunal, viajando pela Tricom, os processos que têm alguma divergência eu estou adiando, que é o caso deste também. Então, 3180/2005, adiado. Agora sim, processo 3653/2004, a pedido de sustentação oral. Primeiro pregão. Passa, então, ao secretário-geral das sessões. Encontra-se neste plenário o senhor Moacir Carone Assad, ou um de seus advogados, doutor Miltro José Dalcamin, Jacimar Dalfino Dalcamini, requereram sustentação oral no processo TC 3653/2004, que trata de auditoria especial na Prefeitura Municipal de Anchieta. Também não se encontra, presidente. Devolvo a palavra ao relator, então. E também o processo 800/2012, adiado. É só. Ele fez sustentação oral que o ano passado, tipo setembro, outubro, mais ou menos. Vamos proclamar o resultado.
Conselheiro Sebastião Carlos Ana de Macedo relatou os seguintes processos: 7645/2015, arquivar. 7646/2015, arquivar. 7647/2015, arquivar. 7648/2015, arquivar. 7650/2015, arquivar. 7651/2015, arquivar. 7652/2015, arquivar. 7653/2015, arquivar. 7654/2015, arquivar. 7655/2015, arquivar. 7656/2015, arquivar. 7658/2015, arquivar. 3216/2013, regular quitação, recomendação, determinação, arquivar. 4533/2010, adiado. 8086/2014, adiado. 6839/2015, conhecer, indeferir pedido de efeito suspensivo à SEGEX para instruir quanto ao mérito. 1804/2011, vista conselheiro Pimentel. 7185/2015, arquivar. 7180/2015, arquivar. 5739/2010, adiado. 7101/2010, adiado. 4161/2004, adiado. 3180/2005, adiado. 3653/2004, adiado. 800/2012, adiado. Perfeito. Aquele processo que nós falamos aqui realmente foi feito sustentação oral ano passado, já foi comunicado já. E aí, de que maneira está adiado, fica para a próxima semana, para então entrar em julgamento o processo. É que eu lembro que eu estava concluindo minha relatoria, e o jurisdicional veio e fez defesa oral, nós devolvemos para a técnica com a questão de análise de obras, e certamente a técnica devolveu agora. Isso mesmo, que ele fez defesa oral aqui no nosso plenário. Então, agora é momento de julgar o processo. Vamos, então, passar a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor Luiz Henrique, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 7137/2001 é um relatório de auditoria, Secretaria de Educação. Trata os autos de análise de convênios firmados em exercício 98 entre a CEDU, DEL, Município de Barra, São Francisco, Coporanga, Pedro Canais e Sueretama, onde, verificando que houve ausência de citação referente ao possível dano ao erário e considerando o marco interruptivo da prescrição, som, por favor, hein? Ocorreu em janeiro de 2002, votei em sessão realizada em 26 de maio do corrente, pelo reconhecimento da prescrição com a consequente extinção do processo. O Ministério Público pediu vista do processo, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passo a palavra, então, ao Ministério Público de Contas, para se pronunciar. Só um minuto, por favor. A gente, nesse processo, foi pedido a reabertura da instituição processual, acompanhando a prescrição, né? Isso. E após a instrução, a elaboração da instrução técnica conclusiva, ser encaminhado para o Ministério Público de Contas novamente. Né? A questão é essa. Que a gente vislumbra que tenha dano erário nesse processo. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu mantenho o meu posicionamento. Então, mantido o posicionamento, vamos à divergência, vamos colocar em discussão. Senhor presidente, eu Com a vou palavra. solicitar a vista dos autos. Vista, conselheiro Hanna. Perfeito. Pode prosseguir, conselheiro. Processo seguinte é o 4985/2013, é uma fiscalização ordinária do Banestes. O conselheiro Hanna devolveu ele estava com vista, devolveu
Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passo então a palavra ao conselheiro Hanna. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do relator. Devolvo ao relator. Ele mantém Acompanhou. Continue a discussão. Encerrada a discussão, como voto o conselheiro Sérgio Borges. Com o relator. Conselheira Márcia Freitas. Com o relator. Ok. Pode prosseguir. Processo 3636-2014, uma representação. Esse processo também estava com o conselheiro Sérgio Borges. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra, então, ao conselheiro Sérgio Borges. Presidente, eu devolvi acompanhando o voto do conselheiro Pimentel. Bom, foi acompanhado o voto, então coloco em discussão. Permanece a divergência, não é isso? Em discussão. Encerrada a discussão. Como voto o conselheiro Carlos Hanna. Vou acompanhar o relator. Conselheira Márcia Freitas. Com o relator. Perfeito. Processo 5215, Prefeitura Municipal de Vitória, representação, 2013, decisão. Diante do exposto, acompanhando na íntegra o entendimento técnico e, em parte, parecer ministerial, voto com base nos artigos 307, parágrafo 5, regimento interno do Tribunal, pela extinção do processo com julgamento de mérito e seu consequente arquivamento. Voto ainda divergindo neste ponto o posicionamento do Ministério Público de Contas, que sugere a determinação para recomendar ao atual gestor que A. Promova a licitação com projeto básico completo, B. Abstém de exigir atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhados da respectiva certidão de acervo técnico emitido pelo CREA para itens de pequena relevância. Certifica-se o representante do teor da decisão a ser proferido nos termos do artigo 307, parágrafo 7 do mesmo diploma legal. Existe uma pequena divergência. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Vamos colocar, então, em discussão. Encerrada a discussão. Como voto o conselheiro Carlos Hanna. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Com o relator. Conselheira Márcia Freitas. Com o relator. Pode prosseguir. Processo 4270, 2011, é uma representação do Jurisdicionado Tribunal de Justiça. Trata os presentes autos de representação para apurar os seguintes indicativos de irregularidade. 1. Suposta antecipação irregular de férias. 2. Suposto pagamento a maior de 13º salário. Citados os responsáveis, apresentar justificativa tempestivamente. Encaminhados os autos ao NEC, a instrução técnica conclusiva concluiu pelo não acolhimento à ilegitimidade passiva de Álvaro Bourguignon, não acolhimento da prescrição arguída por Frederico Guilherme Pimentel e a procedência da representação e conversão dos autos em tomada de conta especial, com aplicação de multa e recomendação. Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, em parecida lá do Dr. Heron, acolheu na íntegra a manifestação técnica. Fundamentação. Ilegitimidade passiva. Embora não alegado como preliminar, a possível ilegitimidade passiva do senhor Álvaro Rosino Bourguignon, presidente em exercício do Tribunal de Justiça em 2009, o mesmo traz em sua peça de defesa que, em razão da delegação de competência constante do ato normativo número 074 de 2008, especificamente quanto à antecipação de férias, os atos praticados seriam de responsabilidade do então diretor-geral, incidindo a hipótese de verbete da súmula 510 do STF, que exclui a responsabilidade do agente delegante dos atos praticados pelo agente delegado. De fato, o modelo de responsabilidade administrativa perante os tribunais de contas é, em regra, de natureza subjetiva do agente delegante pelos atos praticados pelo agente delegado, ao qual foram outorgadas determinadas competências. A autoridade que transferiu ao seu subordinado a competência para exercício de determinado ato poderá, sim, responder pelos erros ou ilegalidade porventura cometidos, mas apenas em algumas situações específicas, a serem analisadas caso a caso,
levando em conta aspectos de materialidade, amplitude, diversidade das funções do órgão, grau de proximidade do ato com suas atividades fins, dentre outros. No caso concreto, penso que, em razão da amplitude de atribuições do presidente do Tribunal da Justiça, não seria razoável a obrigatoriedade de supervisionar atos de concessão de férias aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, e com base no teor das conclusões exaradas ao longo da minuciosa instrução técnica, observe que não há indicação de conduta imputada ao agente delegante ao ponto de justificar a sua permanência no polo passivo do presente processo de fiscalização. Nesse quadrante, afasto a responsabilidade do senhor Álvaro Rosino Bourguignon em relação à suposta irregularidade apontada referente à concessão de férias aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça. Prejudicial de mérito, prescrição. O senhor Frederico Guilherme Pimentel, em defesa apresentada nesta Casa de Contas, argui o Instituto da Prescrição, ainda que parcial, nos moldes do artigo 71 da Lei 621/2012, em razão de que os fatos a ele imputados giram em torno de supostos pagamentos a maior do 13º vencimento quando exercia a função de presidente do TJ no exercício de 2008. Aplicando o regimento interno em que se tratando dos presentes autos de representação, o prazo prescricional se inicia na data da ocorrência do fato e é interrompida com a citação válida do responsável. Compulsão dos autos, observe que o senhor Frederico Guilherme Pimentel, responsável pelo exercício de 2008, foi citado em 26 de agosto de 2013. Nesse contexto, poderá ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto aos fatos ora apreciados, ocorridos até 26 de agosto de 2008, exceto aqueles pagamentos ocorridos em 2009, não abarcando a responsabilidade do senhor Frederico Guilherme Pimentel, em razão do prazo quinquenal anterior à citação ocorrida em 26 de agosto de 2013. Feitas essas considerações, passo a analisar as irregularidades apontadas pela equipe técnica. Mérito A. A antecipação irregular de férias. A unidade técnica observou que, em janeiro de 2009, o TJ exonerou 68 servidores que tinham parentesco com membros do Judiciário e que exerciam função gratificada ou cargo comissionado, sendo que 24 desses servidores tiveram suas férias antecipadas. Registra inicialmente o responsável, José de Magalhães Neto, que a antecipação de férias no período de janeiro é absolutamente comum no âmbito do Poder Judiciário em razão das férias forenses, correspondendo a uma prática administrativa regular e plenamente justificável que vem ocorrendo ao longo dos anos, em razão de que os advogados estão de férias e a suspensão de prazos processuais sendo conveniente para a administração o remanejamento de férias. Ressalto que a antecipação de férias dá uma regalia a determinadas pessoas, inclusive, no caso presente, somente um terço dos servidores que tiveram suas férias antecipadas e foram exonerados se enquadram nessa situação. E por ser fato comum na administração do TJ, não há como exercer um controle rígido sobre o pedido de antecipação de férias. Por fim, conclui que pode ter ocorrido um equívoco de inobservância da administração em relação à norma interna do próprio tribunal, quanto aos procedimentos ali previstos, relembrando que apenas um terço dos comissionados encontra na hipótese analisada não havendo prejuízo ou lesão aos cofres públicos, pois, ao constatar a irregularidade parcial no montante do pagamento inerente ao 13º, imediatamente foram adotadas providências cabíveis visando o ressarcimento dos cofres públicos. Compulsão dos autos, especificamente quanto à planilha de férias escala dos servidores do Tribunal de Justiça, observa que é prática reiterada pedidos de retificação de férias com deferimento pela autoridade competente. Também verifico que, dentre diversos servidores do Tribunal de Justiça que solicitaram remanejamento de férias, somente 24 servidores que tinham parentesco com membros do Judiciário que exerciam função gratificada ou cargo comissionado tiveram a concessão de remanejamento de férias, sem que se respeitasse o prazo de 30 dias estabelecido em norma interna. Nesse contexto, vejo que não há indício de qualquer direcionamento visando o favorecimento dos citados servidores quanto à antecipação de férias. Com efeito, temos aqui uma impropriedade que revela um possível equívoco de inobservância de norma interna, o que, à primeira vista, estaria contrariando o princípio da legalidade albergado no artigo 37 da Constituição Federal. Contudo, neste caso concreto, não se configurou o desdobramento que imputasse algum dano ao Tribunal de Justiça, sendo até compreensível que no universo do servidor do TJ, que solicita alteração de suas férias, não fosse observada alguma regra de procedimento interno, pois todos estão sujeitos a equívoco, sendo necessário ser observado caso a conduta praticada, se esta se revela reiterada e nociva para que seja sujeita a sanções legais.
Outro aspecto que quadra relevo registrar refere-se ao fato de que, após constatado que alguns servidores que tiveram suas férias antecipadas e foram exonerados em datas próximas à publicação da antecipação de férias, a administração instou a todos eles a devolver as quantias a maior que lhes foram pagas, e todos os servidores ressarciram, não havendo prejuízo ao TJ. Feitas essas ponderações, divide do entendimento técnico e ministerial. B. Pagamento de função gratificada e verbo de representação, inobservando os princípios da moralidade e da impessoalidade. Em suma, esclarece o responsável que a irregularidade apontada constitui um desdobramento da imputação de autorização de antecipação de férias constante do item anterior, prendendo-se apenas a eventuais indícios de violação aos princípios da moralidade e impessoalidade, ressaltando, porém, a inexistência de prejuízo ao erário, pois o pagamento teve SPEC no artigo 62 da Lei 46/94. Analisando tão somente a situação dos 24 servidores apontados pela unidade técnica, que tiveram suas férias antecipadas concedidas, poderia, a princípio, entender que houve um direcionamento, favorecimento, para que os mesmos pudessem ser garantida a alteração das suas férias, inclusive com o recebimento do valor referente à função gratificada ou cargo comissionado. Lado outro, como já manifestei no item anterior, analisando o todo, isto é, as diversas alterações de férias concedidas durante o longo do exercício pelos vários servidores que compõem os quadros TJ, não visualizei que o deferimento do remanejamento de férias aos 24 servidores, ora mencionado, foi com a intenção de beneficiá-lo. Nesse caminhar, as mesmas considerações constantes do item anterior, ratifico nesta oportunidade, onde entendo não terem sido descumpridos os princípios da moralidade e impessoalidade. C. Pagamento a maior 13º vencimento causando dano ao erário. A unidade técnica, analisando os documentos constantes da representação, observou o pagamento integral de 13º na exoneração de determinados servidores entre o final de 2008 e início de 2009, cabendo ressarcimento no valor de 42.433 VRTE. Ressalto que dos 181 servidores que se encontravam nessa situação, 83 eram efetivos e fizeram a reposição através de desconto em folha. Dos 98 restantes, todos comissionados, 47 efetuaram ressarcimento. Contudo, os demais 51 comissionados exonerados não restituíram os valores que receberam a maior, sendo encaminhados para a PGE do Estado, a relação dos exonerados para fim de cobrança judicial dos valores. A 9ª Controladoria Técnica cerca do assunto não sugeriu de imediato o ressarcimento, em razão de que foram adotadas medidas sanatórias visando o recebimento, sugerindo recomendação no sentido de que, à medida que forem ressarcidos os valores, o TJ encaminha os comprovantes ao TCE, solicitando a juntada nestes autos para abatimento dos valores possíveis de ressarcimento, bem como informar esta Casa de Contas sobre o andamento da cobrança judicial promovida pela PGE. Depreende-se das defesas apresentadas que o Tribunal de Justiça, no exercício de 2009, tinha em seus quadros 4.703 pessoas incluídas na folha de pagamento, entre efetivo, comissionado, magistrado e estagiário. O pagamento do 13º salário era realizado naquela oportunidade no mês de férias do servidor, que o recebia de forma integral, em conformidade com as normas do Tribunal, que adotava o mesmo critério do Poder Executivo previsto no Decreto 2616 de 83. Nos casos em que foram pagos o 13º integral no montante da concessão de férias e posteriormente houve exoneração, o sistema de pagamento utilizado pelo TJ não conseguia gerar de forma automática os valores de rescisão contratual. Visando solucionar tal situação, o TJ promovia a compensação que era realizada na próxima folha de pagamento para aqueles que foram exonerados dos cargos comissionados, mas permaneceram com o vínculo de servidor efetivo. E para os exonerados, que não continuam com o vínculo, emitia-se guia de pagamento para a restituição do valor recebido a maior. Naquela oportunidade, o TJ carecia de recursos humanos para operacionalizar os cálculos manuais quando da exoneração em razão do intenso trabalho da coordenadoria de pagamento, e a única opção era acatar o pagamento na forma gerada para posteriormente realizar a compensação ou emitir guia de recolhimento. Informa a defesa que dos 51 servidores exonerados que não haviam restituído os valores, apenas 30 ainda permaneciam em dívida até o mês de outubro de 2013, fazendo juntado os documentos. Analisando o caso concreto, vejo que a administração do TJ agiu em conformidade com as normas estabelecidas para a regularização dos pagamentos e restituição do 13º salário nas condições acima elencadas, não havendo, portanto, descumprimento legal. Visualiza ainda que as condutas praticadas foram as mesmas existentes das várias administrações anteriores, não havendo, ao meu sentir,
induzimento, favorecimento a terceiros, não devendo ser, nessa oportunidade, considerado irregular. Observa ainda que os responsáveis adotaram os procedimentos que dispunham para ressarcir o TJ dos valores adiantados a título do 13º, como de praxe, não sendo adotada tal conduta a partir da determinação desta Corte de Contas. Nesse contexto que se apresentam as providências de ressarcimento ao erário, até então demonstradas, inspiram expectativas amplamente favoráveis de que irão efetivamente alcançar a integralidade de seus propósitos, caso já não tenha ocorrido. Lembrando que a justificativa foi apresentada em outubro de 2013. Desta forma, aplicando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não mantém a irregularidade, ressalvando, entretanto, que seja adotado o procedimento, caso já não tenha sido efetivado, no sentido de que haja conferência do possível pagamento antecipado a título de 13º salário nos casos de exonerações dos cargos comissionados dos servidores não efetivos no momento da rescisão contratual. Conclusão. Diante do exposto, divergindo do entendimento técnico-ministerial, considerando as razões acima elencadas e tendo em vista a legislação que rege a matéria, voto. 1. Acolher a ilegitimidade passiva do senhor Álvaro Bourguignon, presidente do exercício do Tribunal de Justiça de 2009, em relação à suposta irregularidade apontada referente à concessão de férias servidor da Secretaria do Tribunal de Justiça. 2. Com base na Lei 621, pela improcedência da presente representação. Entender por prejudicar a prescrição arguída ao senhor Frederico Guilherme Pimentel em razão da improcedência da representação. 4. Por fim, recomendar ao atual gestor seja adotado procedimento caso não tenha sido efetivado, no sentido de que haja conferência do possível pagamento antecipado a título de 13º nos casos de exoneração dos cargos comissionados de servidores não efetivos no momento da rescisão contratual. Cientifique-se os interessados no teor dessa decisão após transjulgar arquivos. É como voto, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, vamos colocar o processo em discussão. Encerrada a discussão, como voto o conselheiro Carlos Hanna. Vou acompanhar o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho o relator. Conselheira Márcia Com o Freitas. relator. Sim, encerrado, eu vou proclamar o resultado. Conselheiro José Antônio Pimentel relatou os seguintes processos. 7137/2001, vista conselheiro Hanna. 4985/2013, a ausência de competência dessa Corte para obter os documentos requeridos à auditoria. A SEGEX para prosseguimento do feito. Próximo processo, 3636/2014, improcedência, recomendação arquivar. Processo 5215/2013, extinguir o feito com julgamento de mérito, deixar de determinar, arquivar. E o processo 4270/2011, acolher preliminar, improcedência e recomendações. Passa a palavra, então, ao conselheiro Sérgio Borges. Obrigado, presidente. Processo 3881/2015, fiscalização ordinária, Prefeitura da Serra. Exercício 2010, responsabilidade Antônio Sérgio Alves Vidigal, prefeito. De acordo com a área técnica e o Ministério Público de Contas, parecer do excelentíssimo procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, vota nos seguintes termos: por não ter sido apurada transgressões à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, com fundamento no artigo 207, inciso 3, concomitante artigo 330, inciso 4, todos da Resolução 261/2013, voto pelo arquivamento do processo. Processo 6753/2015, denúncia protocolada nessa Corte de Contas sobre o número 57.334/2015, -4, 19 de junho de 2015, caminhado pelo senhor Gideão Svensson, vereador da Serra, em que relata estado caótico da obra da construção da Arena Esportiva e Cultural Riviera, em Jacaraípe, Serra, responsabilidade Prefeitura da Serra. Acolhe integralmente o posicionamento da área técnica do Ministério Público de Contas,
parecer do procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Macedo e voto pelo não conhecimento da representação. Desculpem, doutor Heron, é Carlos Gomes de Oliveira. Houve uma falha aqui. E voto pelo não conhecimento da representação com base no artigo 94, incisos 2º e 3º, parágrafo 1º, concomitante artigo 99, parágrafo 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012. Processo 4501/2015, representação do senhor Nivaldo Tonete Camporês, com pedido de cautelar, em relação ao edital de pregão eletrônico 102/2014, município da Serra. O plenário desta Corte prolatou a decisão TC 4742/2015, folhas 438 e 439, acompanhando a área técnica, indeferiu a medida cautelar, passando os autos à tramitação sob rito ordinário. Seguiram os autos ao NEC, que elaborou ITC 4399/2015, na forma do artigo 47, inciso 3, a linha D, e do artigo 339 do Regimento Interno, sugerindo a improcedência da representação. Após, foram enviados autos ao Ministério Público Especial de Contas, tendo seu representante, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, lançado parecer às folhas 824, que, acolhendo argumentos fáticos e jurídicos contido na MTP 667/2015 e ITC 2259/2015, manifestou-se pela improcedência da representação. Acolho integralmente o posicionamento da área técnica do Ministério Público de Contas e voto pela improcedência da representação, com base no artigo 178, inciso 1, concomitante, artigo 329, parágrafo 3º, ambos da resolução TC 261/2013. Processo 4323/2013, apensos 4166/2013. Representação interposta pela empresa Agora Consultoria e Sistemas Limitada ME, contra supostas irregularidades no pregão 06/2013 da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy. Responsabilidade de senhora Amanda Quinta Rangel, prefeita do município. De acordo com o acórdão TC 687/2015 do plenário, a senhora Amanda Quinta foi apenada com multa no valor de R$ 3.000. Nos autos manifestou-se a Secretaria do Ministério Público de Contas por meio do termo de verificação 065/2015, folhas 224, certificando que a referida ordenadora recolheu aos cofres estaduais em 2 de nove de 2015 o valor de R$ 3.000, referente à multa a ela aplicada, devidamente comprovada por meio do documento único de arrecadação. Perante o exposto, considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas, que certifica que a multa foi quitada, bem como o cumprimento pela responsável da decisão proferida no acórdão TC 687/2015, tendo procedido o recolhimento do valor da penalidade que lhe foi imposta, voto no sentido que seja expedida a quitação à senhora Amanda Quinta Rangel. Processo 6599/2013, representação protocolada no dia 21 de 8 de 2013, formulada pela CopLife, administração de cartões de convênio, em desfavor do município de Presidente Kennedy, questionando o edital de pregão presencial 38/2013. De acordo com o acórdão TC 658/2015, as senhoras Amanda Quinta Rangel e Selma Henrique de Souza foram apenadas com multa individual no valor correspondente a R$ 3.000 cada uma. Nos autos manifestou-se a Secretaria do Ministério Público de Contas por meio do termo de verificação 060, folha 296,
certificando que a senhora Selma Henrique de Souza recolheu aos cofres estaduais, em 4 de 8 de 2015, o valor de R$ 3.000, referente à multa ela aplicada devidamente comprovada por meio do documento único de arrecadação. Perante o exposto, e considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas, que certifica que a multa combinada à senhora Selma Henrique de Souza foi quitada, bem como o cumprimento por essa responsável da decisão proferida no acórdão TC 568/2015, tendo procedido o recolhimento do valor, voto nos seguintes termos: que seja expedida a quitação à senhora Selma Henrique de Souza relativamente aos fatos narrados no processo TC 6599/2013, que sejam encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas para providências relativas ao débito da senhora Amanda Quinta Rangel. Processo 11.024/2014, com vistas em primeira sessão na conselheira Márcia. Processo 24.11/2014, pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo em face do acórdão TC 1516/2014, proferido nos autos TC 2233/2013, relativa à representação formulada pelo senhor Renzo de Vasconcelos, vereador municipal de Colatina, quanto a supostas irregularidades na disponibilização de informações no portal da transparência da Prefeitura daquele município, em desacordo com o preconizado na Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. O recorrente interpôs o presente pedido de reexame, objetivando ver declarada nula a decisão monocrática 827/2013 e, por consequência, os demais atos procedimentais, inclusive o acórdão TC 1516/2014, a fim de que seja proferida decisão colegiada pela procedência da representação TC 2233/2013. Nota-se que a opção feita pelo conselheiro relator, data vênia, acaba por denotar a existência, no caso, sob exame, de vício no procedimento, porquanto, ainda que pontualmente, é indiscutível a não observância das normas previstas no regimento interno desse Tribunal de Contas, que regulamenta a forma e a modalidade do ofício prestado pelo julgador. Desde já, cumpre salientar que o presente voto não busca de modo algum privilegiar a forma em detrimento do conteúdo dos atos praticados na representação em destaque, especialmente no que diz respeito ao proferimento da decisão monocrática de 827/2013. Ante o exposto em consonância com a área técnica do Ministério Público de Contas, parecer do excelentíssimo procurador, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente expediente, para em face da ocorrência de vício insanável tratado nessa decisão, ser declarada nula a decisão monocrática 827/2013, por consequência o ato decisório que a sucedeu, acórdão TC 1516/2014, devendo os demais atos processuais serem aproveitados, retornando os autos ao relator, de modo que o mérito da representação constante do processo 2233/2013 seja submetido ao crivo do plenário deste tribunal. Seja dado ciência ao recorrente do teor da decisão. O processo seguinte, eu vou adiar. O processo 1474/2006 trata-se de prestação de contas anual, exercício 2005, do IESP, responsabilidade do senhor Nélio Almeida dos Santos. Nos autos, manifestou-se a Secretaria do Ministério Público de Contas
por meio do termo de verificação 076/2015, certificando que o referido gestor recolheu aos cofres estaduais em 8 de 10 de 2015 o valor referente à multa a ele aplicada, devidamente comprovada por meio do documento único de arrecadação. Perante o exposto, considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas, que certifica que a referida multa foi quitada, bem como cumprimento pelo responsável da decisão preferida no Acórdão TC 845/2015, voto no sentido de que seja expedida a quitação ao senhor Nélio Almeida dos Santos. Seguinte, processo 5605/2012, representação com pedido de liminar formulado pela empresa Empório Card Limitada, colocando sob suspeição o programa presidencial 047/2012, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, cujo objeto, conforme subitem 1.4 do instrumento convocatório, é, aspas, contratação de empresa especializada em fornecimento de auxílio à alimentação por meio de cartão eletrônico magnético para os servidores da Prefeitura Municipal de Kennedy, bem como a própria contratação da empresa vencedora, qual seja Cop Life, administradora de cartões de convênio limitada, de acordo com o órgão, com o acórdão TC 887/2015, a senhora Amanda foi apenada com multa no valor correspondente a R$3.000. Senhora Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Nos autos manifestou-se a Secretaria do Ministério Público de Contas, por meio do termo de verificação 066/2015, folha 790, certificando que a referida ordenadora recolheu aos cofres estaduais em 2 de setembro de 2015 o valor de R$3.000, referente à multa a ela aplicada, devidamente comprovada por meio do documento único de arrecadação. Perante o exposto, considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas, que certifica que a referida multa foi quitada, bem como o cumprimento da decisão proferida no Acórdão TC 887/2015, o voto no sentido de que seja expedida quitação à senhora Amanda Quinta Rangel. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges relatou os seguintes processos: 3881/2015, arquivar. 6753/2015, não conhecer, arquivar. 4501/2015, improcedência da ciência, arquivar. 4323/2013, quitação da multa. 6599/2013, quitação da multa em relação à senhora Selma de Souza. Prosseguir cobrança em relação à senhora Amanda Quinta Rangel. Processo 11024/2014, prorrogado. 2411/2014, conhecer, declarar nulo o acórdão TC 1516/2014, aproveitar demais atos da ciência, retornar ao relator. 1572/2006, adiado. 1474/2006, quitação da multa. E 5605/2012, quitação da multa. Passa a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, processo 7.643 de 2015, Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus, saneada a omissão na remessa de prestação de contas bimestral, acompanhando a área técnica do Ministério Público, arquivamento. Processo 3.238 de 2013, apenso 5.816 de 2013. Já consta o voto do conselheiro substituto Marco Antônio, estou adiando. 3.153 de 2014, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim, prestação de contas anual, exercício 2013, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, julgando as contas regulares dando quitação.
3.058/2014, representação, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, pela improcedência da representação. Os processos seguintes, todos constam o voto do conselheiro substituto Marco Antônio. Estou adiando 9.033/2013, 6.579/2012, 2.254/2014, 9.000/2013, 6.683/2014, 1.048/2012. Por fim, o processo 1.664/2015, uma representação, também acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, pela improcedência, arquivamento. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 7643/2015, arquivar. 3238/2013, adiado. 3153/2014, regular quitação, arquivar. 3058/2014, improcedência da ciência, arquivar. 9033/2013, prorrogado. 6579/2012, adiado. 2254/2014, adiado. 9000/2013, adiado. 6683/2014, adiado. 1048/2012, adiado. 1664/2015, improcedência, arquivar, da ciência. Nada mais havendo a tratar, após relatados 73 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, realizar-se no dia 10 de novembro de 2015, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.